tema hoje. Queimadas. Queimadas, por que queimadas? Onde é que estão pondo a conta das queimadas? Ah, no produtor. Está errado. A gente tem uma situação, o presidente do IBAMA falou que ele falou assim, 100% das queimadas que estão acontecendo no Brasil são, vamos dizer, colocaram fogo. Não tem nenhuma que tenha sido colocada de outro modo. Sabe que se você tiver uma garrafa caída no chão, conforme o sol reflita seco do jeito que está, 7, 8% de umidade, aquela brincadeirinha de criança, né? Lente de aumento, pega a lente de aumento, concentra e faz o fogo num papel. Isso pode acontecer. E você tem uma pessoa que é nosso representante a nível nacional e fala uma bobagem. Sabe? Então a pessoa também tem que entender que o Gustavo, pessoa física é uma coisa, o Gustavo, presidente do Sindicato Rural de Ponta Grossa é outra, o Gustavo, presidente do Núcleo é outro, o Gustavo, diretor da Federação da Agricultura é outra. Então, você tem que saber que uma hora você está respondendo pela entidade. A entidade pode não pensar do mesmo modo que eu penso. Sim. A entidade eu acho que tem que ser para cá, mas a entidade fala que tem que ser para lá. Então eu tenho que falar pela entidade para lá, como pessoa física para cá. Então isso preocupa. Sem dúvida. E nesse contexto de falta de conhecimento um pouco, até me corrija se eu tiver errado, Gustavo, nós olhamos os grandes centros, né? Então, vou dar 2 exemplos aqui, mas o Paraná. Assim. O Paraná é um estado que vive grande parte do agronegócio. E quando você chega em Curitiba, pouco se conhece do agronegócio. É uma capital... Curitiba não tem área rural, né? Sim, né? Ele só tem ali, tem alguns pequenos, acho que plantam hortifruti. Eles têm uns processos de incentivo para plantar embaixo de linha, mas inclusive, por exemplo, se você for ter uma atividade, se você for resolver criar cachorro, e vender cachorro para ter um pedigree, o teu canil não pode ser em Curitiba, porque tem que ser em área rural. Porque não existe área rural. Então a gente demanda bastante coisa, né? Sim. E aí existe também essa falta de conhecimento mesmo, né? Você, que é uma discussão até do Estado, né? Quando o pessoal, por exemplo, do Oeste, lá de Cascavel, Toledo, enfim, aquela região, fala, poxa, o pessoal de Curitiba não sabe, não tem a mesma conversa, principalmente falando da questão política, né? E é um Estado que performa muito no agro. Isso acontece em outras regiões. Quando nós falamos do mercado financeiro, o mercado financeiro está num coração pequeno ali de São Paulo e que também não tem... Aí tem menos noção ainda da realidade quando nós espalhamos no nível nacional, né? Você acredita que falta aí um conhecimento mais aprofundado do brasileiro da importância do agronegócio para nós, não só como economicamente, mas o papel do Brasil para o mundo da produção de alimentos? E o Brasil... ele tem a síndrome do patinho feio, né? Então a gente valoriza pouco o que a gente tem. E a gente, na questão do mercado do mundo, vamos dizer, nós somos o mercado do mundo. E a gente não valoriza isso que a gente tem e não usa. Eu tive há uns anos atrás, por exemplo, em Israel. Um dos maiores ativos do agronegócio de Israel é ter uma cidade. Eles usam a água do esgoto para produzir alimentos. Tem graus que eles purificam aquela água, conforme a necessidade deles de água, eles chegam a colocar para consumo humano aquela água que eles purificaram. Então, é um processo, é um deserto, mas onde investem muito em startups e muito recursos do governo para essa produção. E hoje eles têm uma autossuficiência em cima de um deserto, produzindo aí com gotejamento, muita tecnologia, e que a gente tem um pouco daquilo que a gente falava lá no começo, né? Como a gente tem sobrando, a gente não valoriza. Então eles que têm faltando valorizam, e hoje tem produtos que a produtividade deles, por exemplo, em estufa é impressionante, mas é robô lá dentro trabalhando, a dosagem de água adequada, o produto que tem que colocar o remédio, né, o defensivo agrícola na água, ela vem junto para o consumo. E aqui não, aqui a gente tem mania de desvalorizar o que é nosso. Aqui a nossa produção é bandida, vou colocar defensivo agrícola é bandido. Defensivo agrícola é o maior indutor de preservação do meio ambiente que tem. Porque se você pegar a produtividade de soja, hoje batendo aí perto de 170, 180 sacos por alqueire,
você, há poucos anos atrás, era difícil produzir 100. E como é que a gente vai alimentar? Como é que o mundo vai alimentar se você não tiver produção? A gente tem que partir para cima das áreas de floresta, porque se você não tem o que comer, você vai ter que partir para cima dela. Então, essa visão ninguém tem. Todo mundo fala, não, isso aí é ruim, isso faz mal, isso é veneno. Não é veneno, é remédio. Tem um médico chamado agrônomo que receita o remédio. E você tem a outra ponta um produtor que quer utilizar o mínimo de remédio possível. Porque no mesmo modo que custa para você ir na farmácia comprar um remédio para curar a tua doença, você preferia não usar o remédio, mas você precisa. E a gente tem nisso algo que a gente faz e tem uma extrema competência e não valoriza. A gente não vende o nosso ativo ambiental para o mundo. O mundo fala assim, o Brasil tem que manter aquilo, é a obrigação dele. Ninguém quer pagar a conta. Aí você pega o francês, pega e fala, olha, eu não quero a soja brasileira porque de locais onde tem sido desmatado. O estado do Paraná, as áreas originalmente de campos do estado do Paraná, era Campos de Palmas, Campos de Garopaba e Campos Gerais. Todo o resto do estado era um mato. Se a gente quer coexistir, se a gente quer habitar aqui, a gente precisa entender e conseguir balancear isso. E aí você entra ativos que numa fala pode até ser criticado, né? Você tem o defensivo como algo extremamente positivo para isso. Você tem a verticalização da produção, a hora que você vai produzir o frango, a tilápia e tal, extremamente positivo para isso. E isso aí as pessoas não veem, ou quando veem quer valorizar é o do outro lado, quer escutar a opinião da Greta. Não, é interessante, né? E você falou tudo, né? E a França que não desmatou, já fez o maior produtor da Europa, o país que mais produz na Europa, e vem com essa política para cima de nós, realmente é... Mas é uma falta de conhecimento também, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Exato.